Bom dia. Hoje são 29 de junho de 2020, segunda-feira, Brasília, Distrito Federal. Vou ler aqui para esse vídeo um artigo que fiz quando o presidente da República, Jair Bolsonaro, havia completado 6 meses de governo. 6 meses de governo. Fiz um artigo e vou ler esse artigo agora. E colocarei para que vocês vejam aí imagens de Fortaleza, capital do Ceará, minha querida Fortaleza. Então vou ler aqui um texto, repito, que fiz sobre o governo de Jair Bolsonaro ali há 6 meses. E fiz uma comparação. Jair Bolsonaro, Fernando Henrique Cardoso e o Lula. Veja aí, vamos lá. Cada político possui duas caras, duas personalidades, e uma completamente diferente da outra. E como ocorre isso? É simples. Veja, por exemplo, o cargo de presidente da República. O político que está fora do cargo, na oposição, que deseja, em algum dia, ser o presidente, faz um discurso inflamado contra o presidente que está no cargo. Eis aqui sua primeira cara, sua primeira personalidade. Se, mais tarde, esse político que estava na oposição chega ao cargo tão almejado, então passa a ter outra cara, outra personalidade. E o pior é que a nova cara, a nova personalidade, é totalmente contrária à anterior. Com a ocorrência desse fenômeno, é fácil ver que vale tudo para se chegar ao cargo de presidente, inclusive a perda da personalidade, a perda do caráter. Os dois políticos mais comentados atualmente são o Lula e o presidente Bolsonaro. Lamentavelmente, uma grande parte dos brasileiros fica dividida num discurso de ódio em relação aos dois. E não deveria ser assim. Já que Lula e Bolsonaro são os políticos mais citados nas terríveis redes sociais, então mostrarei que cada um deles também tem duas caras, duas personalidades. Isto é, nenhum político candidato ao cargo de presidente escapa. O Lula permaneceu no cargo de presidente durante 8 anos, de janeiro de 2003 a dezembro de 2010. Foi eleito para 4 anos de mandato e depois reeleito para mais 4. Antes de Lula assumir a presidência, Fernando Henrique Cardoso, culto e intelectual, era o presidente. Também ficou na presidência durante 8 anos, de janeiro de 1995 a dezembro de 2002. Inclusive, Fernando Henrique venceu a Lula em 2 eleições. Veja agora uma coisa interessante. Antes de Fernando Henrique ser o presidente deste corrupto país, o vice Itamar Franco ocupava a presidência porque o Collor havia sido expulso da presidência em razão de impeachment. Pois bem, na época do governo de Itamar Franco, não havia a infame figura da reeleição. Fernando Henrique Cardoso, ao assumir a presidência, criou essa desgraça chamada reeleição. Queria ficar mais tempo na presidência e ficou. Já o Lula estava desesperado para ocupar o cargo. Estava na oposição. E o que ele pensava sobre a maldita reeleição criada pelo presidente Fernando Henrique Cardoso? Ora, Lula, na época, fazia discursos inflamados contra a reeleição. Ele prometia a seus eleitores que, como presidente,
iria extinguir essa desgraça. Lula ganhou as eleições, concorrendo com José Serra. Ao assumir a presidência, Lula mudou de cara, de personalidade. Não extinguiu a reeleição. Gostou também do cargo. Percebeu as duas caras, as duas personalidades? Durante a campanha, um discurso. Após assumir o cargo, um discurso diferente e contrário. Veja mais um exemplo. Fernando Henrique Cardoso, como presidente, queria que os aposentados contribuíssem também com a Previdência Social, uma verdadeira aberração e injustiça. Ele tentou aprovar esse grande mal aos aposentados, mas não conseguiu, principalmente com a força do Lula, do Partido dos Trabalhadores, PT. Na época, nos palanques, Lula dizia que era um crime impor a Previdência Social aos aposentados brasileiros. E o que Lula fez quando assumiu a presidência? Ora, Lula conseguiu, como presidente, impor a Previdência Social aos aposentados. Isto é, durante a campanha, um discurso, mas no governo, um discurso diferente e contrário. Duas caras, pois. E eu poderia aqui citar mais exemplos, porém, para evitar um artigo muito longo, um vídeo muito longo, fico com esses dois: reeleição e desconto dos aposentados para a Previdência Social. E o Jair Bolsonaro? A mesma coisa. Duas caras, duas personalidades. Diferentemente de Lula, Bolsonaro tem apenas 6 meses de governo, mas já apresenta cara diferente. Durante a campanha, nos palanques, prometeu que iria acabar com a reeleição. Já ouvi esse discurso antes, Lula. Pois, semana passada, no encontro com evangélicos, um atraso total, Bolsonaro acenou favoravelmente para sua reeleição. Percebeu, leitor, as duas caras? E mais um pequeno exemplo, e isso com apenas 6 meses de governo. Como deputado federal, durante longos anos, Bolsonaro gritava contra a reforma da Previdência Social. Fernando Henrique queria fazer uma reforma na Previdência. Bolsonaro foi contra. Lula queria também implementar uma reforma previdenciária. Bolsonaro foi contra. Dilma também queria fazer a reforma previdenciária. Bolsonaro foi contra. Só que agora, Bolsonaro não só defende, como tornou essa mudança essencial para seu governo. E olhe que as reformas previdenciárias propostas por Fernando Henrique e Lula eram menos rígidas do que a proposta de previdência social aí apresentada pelo governo do Jair Bolsonaro. Portanto, duas caras, duas personalidades. Obrigado.